investidores, Maria vai com as outras, eventos fortuitos, esses são eventos que podem ampliar, agravar a instabilidade do sistema financeiro, mas não são decisivos. Nem este aqui é decisivo, número 4. Mas o Keynes dá alguma importância para ele, a gente já vai ver por quê. Por que ele é importante? Porque ele está dizendo que existe uma teoria, por exemplo, a teoria do mercado eficientes, que pensa que os profissionais competentes, os especuladores, dotados de julgamento mais seguro e de conhecimentos mais amplos do que o investidor privado médio, ou seja, não é aquele sujeito ignorante ali, guiado pela psicologia de massas, é o investidor profissional, é o que conhece o mercado de capitais. Né? Esse profissional, esse especulador, corrigiria os devaneios do indivíduo ignorante e à mercê de sua própria iniciativa. Perceberam? Que, qual é a ideia? É que esse investidor, ele perceberia se as ações, por exemplo, tivessem com um preço muito discrepante dos seus fundamentos. É isso que está previsto lá no mercado financeiro eficiente, né? Então, esse sujeito corrigiria, ele arbitraria, seria um arbitrador. Ele percebe que está ou sobreavaliado ou subavaliado e ele, com seu comportamento, corrigiria os preços. Né? Mas o que o Keynes pensa disso? Sucede, porém, que as energias e as habilidades do investidor profissional e do especulador estão principalmente aplicadas de outra maneira. Não é para corrigir preços, pelo contrário, vai amplificar a volatilidade. Com efeito, a maioria deles dedica-se não a fazer previsões abalizadas a longo prazo. Então, eles não estão olhando a renda lá na frente. Então essa ação aqui está com preço muito alto ou muito baixo, porque a empresa deveria ser mais ou menos lucrativa. Não. A maioria deles dedica-se a fazer previsões abalizadas a longo prazo sobre a renda provável de investimento por toda a sua vida. Mas, o que eles fazem? Prever mudanças de curto prazo com certa antecedência em relação ao público em geral. Então, o comportamento deles não é o de compensar excessos em relação ao preço futuro, ao valor futuro, né, ao valor real dos investimentos, mas de adivinhar qual vai ser o comportamento do conjunto do mercado no futuro. São coisas diferentes, percebe? Se o mercado está sobreavaliando ou subavaliando a ação, é isso que ele tem que descobrir. Se no futuro isso vai prevalecer, que é aí que ele vai ganhar, e não se os rendimentos futuros reais da empresa, os fundamentos dela, balizam aquele preço ou não. Ademais, então, não se preocupam o que realmente significa um valor de investimento para o indivíduo que comprou para guardar por longo prazo, mas com o valor que lhe atribuirá ao mercado dentro de 3 meses ou 1 ano, sob a influência da psicologia de massas. O que importa é saber o que o mercado vai pensar. Errado ou certo não interessa. Errado ou certo aqui em relação aos fundamentos, né? Ademais, essa conduta aqui é fundamental, pessoal, presta atenção. Essa conduta não é resultado de uma propensão mal direcionada, mas a consequência inevitável de um mercado financeiro organizado segundo as normas descritas. Então, observe, não é o especulador a causa da instabilidade. É ao próprio funcionamento do mercado que permite um comportamento do tipo especulativo, como ele acabou de escrever. Mas o que é esse... Então, o que é esse mercado financeiro organizado? Quais essas normas descritas antes, né? Regras. Como é que ele funciona? É a liquidez. O mercado é líquido, quer dizer, é fácil de transacionar ações.
né, ou posições. E é fácil eu abandonar o mercado, eu sair dele. Então, trocar de posições ou sair dele é muito fácil. Então isso envolve, ou isso desenvolve, vamos dizer assim, comportamentos do tipo especulador, do tipo do psicologia de massas, do tipo do agente que não sabe nada, mas quer investir assim mesmo para ver se ganha rapidamente. Então, é resultado da estrutura do mercado e não o mercado é instável porque tem pessoas que agem especulativamente, ou tem ignorantes, ou tem tolos, ou enfim. É o contrário, percebe? Então, diz o Keynes, na verdade seria insensato pagar 25 por um investimento cuja renda esperada, supõe-se, justifica um valor de 30, se, por outro lado, se acredita que o mercado o avaliará em 23 meses depois. Perceberam? O especulador não vai pagar 25 num ativo, numa ação, que na verdade qualquer um avaliaria, olha, o rendimento futuro dessa empresa justificaria eu pagar 30 e não 25. Mas ninguém vai pagar 25, muito menos 30, se esse alguém espera que daqui a 3 meses aquelas ações não vão valer 20. Então, não interessa o valor fundamental ser 30, interessa que o valor de mercado vai ser 20. Percebe? Então, mas isso aqui é fundamental. Não é o comportamento do especulador que faz a instabilidade. A instabilidade potencial do mercado financeiro está no seu próprio funcionamento. Como diz o Keynes, é a consequência inevitável de um mercado financeiro organizado segundo as normas descritas. Este, portanto, é o resultado inevitável dos mercados financeiros organizados em torno da chamada liquidez, o objetivo real e secreto dos investimentos mais habilmente efetuados em nossos dias é sair disparado na frente, é descobrir o que o mercado vai ser daqui a alguns dias ou meses, que seja. Como se diz coloquialmente, estimular a multidão a transferir adiante a moeda falsa ou em depreciação. Esta luta de esperteza para prever com alguns meses de antecedência as bases da avaliação convencional, quer dizer, como que se vai avaliar as ações daqui a 3 meses, todas são sempre avaliações convencionais, muito mais do que a renda provável de investimento durante anos, nem sequer exige que haja idiotas no público, perceberam? Não é necessário ter ignorantes ou idiotas no público para encher a pança dos profissionais. A partida pode ser jogada entre os próprios profissionais. Então, claro, porque isso não depende do comportamento, depende do fato de que os mercados são líquidos. Os mercados são líquidos. Então, observe uma coisa importante que o Keynes menciona aí. Para o Keynes, ao contrário da teoria dos mercados eficientes, existem muitos comportamentos possíveis. Ele vai tratar de principalmente 2. Um deles são dos idiotas, são dos ignorantes, como ele falou lá, são dos aventureiros. O outro são dos profissionais especuladores, que a gente acabou de dizer. Um terceiro potencial, mas são minoria, já falamos, né, lá atrás, são minoria, é o que ele vai chamar do empreendedor sério, que é o sujeito que estaria preocupado com as rendas futuras de longo prazo dos ativos e não com esse jogo de curto prazo, vai dizer ele. Talvez o leitor observe que durante um período bastante longo, um indivíduo inteligente e indiferente ao passatempo da moda, da especulação, pode realizar grandes lucros à custa de outros jogadores se persistir fazendo investimentos de acordo com as suas mais perfeitas expectativas a longo prazo. Então veja só, o Ken diz que o leitor tem razão, né? Alguém poderia observar que existem os investidores de longo prazo.
Keynes não descarta essa possibilidade. Então, por Keynes tem o especulador, tem o idiota, o ignorante, e tem o investidor de longo prazo. Mas ele vai dizer o seguinte, mas esses caras, esses investidores de longo prazo, em mercados financeiros líquidos, eles vão ser minoria, porque os riscos que eles correm são muito maiores. Olha o que ele fala. Convém responder que existem, na verdade, pessoas com este tipo de mentalidade séria e que, de fato, para o mercado de investimento haverá uma enorme diferença dependendo da influência que essas pessoas exerçam sobre as opiniões dos jogadores. Mas devemos acrescentar que diversos fatores afetam a predominância de tais pessoas nos modernos mercados de capitais. O investimento baseado nas previsões autênticas a longo prazo é hoje tão difícil que mal pode ser posto em prática. Os que tentam fazê-lo poderão estar certos de dias de trabalho muito intenso e de correr riscos muito maiores que os que tentam apenas adivinhar as reações do público melhor que o próprio público, que seriam os especuladores. E dada igual inteligência, os investidores de longo prazo podem cometer erros muito mais desastrosos. Não há evidências claras a demonstrar que a política de investimento socialmente mais vantajoso, que seja de longo prazo, coincida com a mais lucrativa. É preciso mais inteligência para derrotar as forças do tempo e da nossa ignorância sobre o futuro do que para sair na frente, quer dizer, para ser especulador. Sair na frente é especular e ganhar. Aqui é apostar no futuro e esperar. Longo. Além disso, a vida não é bastante longa para essa tarefa. A natureza humana exige sucessos imediatos. Há um deleite especial em ganhar dinheiro rapidamente e os lucros remotos são descontados pelo homem médio a taxas muito elevadas. Quer dizer, os lucros muito distantes são descontados pelo homem médio a taxa muito ele quer ganhar imediatamente. O jogo dos investidores profissionais, os especuladores, é intoleravelmente fastidioso e demasiado exigente para quem não tem absolutamente o instinto de jogador. Quem o tem há de pagar o correspondente tributo por essa inclinação. Mais ainda, o investidor que se propõe a ignorar as flutuações de curto prazo do mercado necessita maiores recursos para a sua segurança. Claro. E não deve, claro, porque se flutua no mercado, ele pode não ter acesso, né? Se os preços estão caindo, como é que ele vai se financiar? Então, ele precisa de ter mais recursos para a sua segurança no seu investimento. E não deve operar em tão larga escala, se é que opera em alguma com dinheiro emprestado. Porque, finalmente, o investidor a longo prazo é aquele que melhor serve ao interesse público e é o que, na prática, incorre em maior crítica, ao passo que os fundos de investimento são manejados por comissões ou bancos, pois, em essência, sua conduta é excêntrica, inconvencional e temerária aos olhos da opinião média. Então, veja, embora o Keynes preveja que, de fato, no mercado de capitais pode haver investidores sérios, como ele diz, de longo prazo, esses são em minoria, porque envolve um conjunto de riscos, como ele diz, maiores para estes do que para os especuladores. Finalmente,